Matra mal olhou para mim antes de balançar a cabeça. Sinto muito, senhora, mas não há nenhuma reserva em seu nome. Pesquei, momentaneamente desconcertada. Isso é impossível. Fui convidada para jantar com a família do meu marido. Eles já deveriam estar aqui. Ele me deu um sorriso educado, porém firme. Acabei de verificar se há uma reserva para 6 pessoas no nome de Morgan Sinclair, mas temo que... Uma voz familiar e cortante interrompeu a conversa. Oh, Claire! A voz de Morgan soou carregada de diversão. Você realmente achou que eu a incluiria no jantar desta noite? Virei-me para ver minha sogra parada a poucos metros de distância, vestindo seu conjunto de grife impecável. Seu cabelo loiro platinado estava perfeitamente arrumado. Sentado atrás dela, meu marido, Adam, mantinha uma postura rígida. Seu olhar oscilava entre nós, claramente desconfortável, mas sem dizer uma palavra. Ao lado dele, suas irmãs, Charlotte e Emma, sussurravam uma para a outra, sorrindo. Senti meu estômago revirar, mas me recusei a demonstrar qualquer fraqueza. Não entendo, minha voz saiu calma. O sorriso de Morgan se alargou. Oh, querida, eu não achei que você realmente viria. Ela riu como se eu tivesse acabado de contar uma piada. Este é um jantar em família. Um lugar como este é bem, um pouco fora do seu alcance. Você não acha que talvez um restaurante mais barato fosse mais adequado para você? Charlotte riu por trás de sua taça de vinho. Emma evitou meu olhar. Adam, ele apenas ficou sentado ali segurando o garfo em silêncio. O peso da humilhação se instalou. O julgamento no ar era denso o suficiente para me sufocar. Outros convidados estavam começando a perceber, seus olhares curiosos se voltando para o drama que se desenrolava diante deles. Eu deveria ter previsto isso. Há anos, Morgan deixou bem claro que eu nunca fui boa o suficiente para seu filho. Eu não vinha de uma família rica como a dela. Eu não tinha estudado nas mesmas escolas de prestígio. Eu não tinha nascido em seu mundo privilegiado. Desde o momento em que Ada e eu ficamos noivos, Morgan fez questão de me lembrar disso. A princípio, era sutil. Os comentários passivo-agressivos sobre meus gostos simples. A maneira como ela convenientemente esquecia de me convidar para eventos familiares. Os presentes caros que ela comprava para Adam, enquanto me dava nada além de sorrisos vazios. Mas esta noite ela levou as coisas a um nível totalmente novo. Ela planejou tudo. Ela organizou um jantar luxuoso para a família do meu marido em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, garantindo que eu ficasse ali, parada na entrada, como uma intrusa indesejada. E estava saboreando cada segundo disso. A humilhação deveria ter queimado. Eu deveria ter me sentido pequena. Mas em vez disso, algo dentro de mim mudou. Sorri. Um sorriso lento e deliberado, o suficiente para fazer a expressão de Morgan vacilar, ainda que por um segundo. Então, sem dizer uma palavra, me virei para Matra. Você poderia chamar o dono, por favor? Minha voz saiu suave, mas confiante. Morgan soltou uma gargalhada. Ah, por favor, você realmente acha que o dono deste lugar vai sair só porque você pediu? Virei-me para encará-la diretamente, mantendo meu olhar firme. Sim. Porque o dono deste restaurante me conhecia muito bem. E em alguns instantes, minha querida sogra descobriria exatamente por quê. Minha sogra estava prestes a aprender uma lição que jamais esqueceria. O sorriso de Morgan não vacilou, mas eu pude ver um breve lampejo de dúvida em seus olhos. Ela passou anos me tratando como uma estranha, mas esta noite, ela havia levado seu joguinho a outro nível. Ela me humilhou completamente, e fez isso na frente do meu marido, das irmãs dele e de um restaurante lotado. O ar ao nosso redor parecia denso, carregado de antecipação, enquanto eu permanecia firme, recusando-me a deixá-la vencer. O maitre hesitou claramente sem saber se deveria atender ao meu pedido, mas antes que ele pudesse responder, uma voz profunda cortou a tensão. Claire. Virei-me no momento em que Daniel Lá, o dono daquele restaurante exclusivo, entrou em cena. Um homem na casa dos 50, Daniel era a definição de elegância refinada, cabelos grisalhos, um terno sob medida e a confiança inabalável de quem comandava um dos estabelecimentos mais requisitados da cidade. Os olhos de Morgan se arregalaram levemente ao perceber a maneira como ele olhou para mim, não com desdém, mas com genuína cordialidade. Daniel cumprimentei, deixando meu sorriso se alargar. Faz tempo. Seu olhar vacilou de Morgan para Ada e suas irmãs antes de se fixar novamente em mim. O que há atrás aqui esta noite?
Fiz um gesto em direção à mesa onde meus sogros estavam sentados, suas expressões mudando da diversão para algo muito mais incerto. Aparentemente eu não estava incluída na reserva, disse com leveza. Um simples descuido, não acha? Os olhos de Daniel escureceram ligeiramente, captando o subtexto não dito em minhas palavras. Então, tão rápido quanto veio, um sorriso educado curvou seus lábios. Isso não é um problema. Oh, por favor, Morgan zombou, cruzando os braços. Você realmente acha que este restaurante pode simplesmente encontrar um lugar para ela? Este é um estabelecimento privado. Você não entra e simplesmente espera por uma mesa. A expressão de Daniel permaneceu impassível. Você está absolutamente certa, Sra. Sinclair, ele disse suavemente. Nosso restaurante não aceita clientes sem reserva. Senti uma leve pontada de decepção, mas antes que eu pudesse responder, ele se virou para o maitre. Mas Claire não é uma cliente qualquer, ela é da família. O restaurante inteiro pareceu congelar. Charlotte quase deixou seu copo escorregar dos dedos. Os olhos de Emma dispararam entre mim e Daniel, completamente chocada. Adam, ele apertou os talheres com mais força, mas como sempre permaneceu em silêncio. Morgan, no entanto, não era do tipo que recuava facilmente. Ela soltou uma risada incrédula. Família? Oh, essa é boa. Você deve estar enganado. Claire é apenas a esposa do meu filho, e eu garanto que ela não tem nenhuma conexão com... Na verdade, interrompi suavemente Daniel e eu nos conhecemos há muito tempo. Morgan estreitou os olhos. Inclinei-me levemente para a frente, minha voz baixa, mas alta o suficiente para que aqueles nas mesas próximas ouvissem. Antes de me casar com Adam, eu trabalhava em restaurantes. Daniel, ele não era apenas meu ex-chefe, ele era meu mentor. Um silêncio atordoado se instalou sobre a mesa. Morgan abriu a boca provavelmente para protestar, mas Daniel a interrompeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Claire não é apenas uma ex-funcionária, disse ele calmamente. Ela treinou comigo logo após sair da escola de culinária. Eu pessoalmente ensinei tudo o que ela sabe sobre hospitalidade e serviço de alto nível. Ela foi uma das melhores alunas que já tive. A mandíbula de Morgan se contraiu. Isso definitivamente não estava indo como ela havia planejado. Eu vi a compreensão se instalar em seu rosto, o reconhecimento amargo de que, apesar de todos os seus esforços para me diminuir, eu tinha um passado que ela desconhecia. Um passado que agora desmontava completamente seu golpe. E eu não tinha terminado ainda. Virei-me para o maitre, que ainda estava ali, parado e visivelmente desconfortável. Presumo que a palavra de Daniel seja suficiente para me arrumar um assento? O maitre imediatamente se endireitou. Claro, senhorita, Claire, vou providenciar uma mesa imediatamente. O rosto de Morgan ficou de um tom de vermelho que eu nunca tinha visto antes. Isso é ridículo, ela sibilou, baixinho. Você está me dizendo que ela vai receber tratamento especial só porque trabalhou para você? Daniel riu. Não, ela recebe tratamento especial porque ela merece. O maitre sinalizou para um garçom, que rapidamente começou a preparar um lugar na mesa deles, bem ao lado de Adam. Ora, comentei, fingindo surpresa, parece que, no fim das contas, havia espaço suficiente, não? Os dedos de Morgan se fecharam em punhos sobre a toalha de mesa. Isso é um absurdo. Inclinei-me levemente para a frente, abaixando minha voz apenas o suficiente para que somente ela pudesse ouvir. O que é absurdo é que você achou que poderia me humilhar e sair impune. Suas narinas se dilataram. Você está sendo dramática. Dei de ombros. Só estou aproveitando um jantar com minha família. Não era exatamente isso que você queria? Antes que ela pudesse responder, Daniel deu um leve tapinha no meu ombro. Vou pedir ao chefe para preparar algo especial para você, Claire. Morgan quase engasgou. Algo especial? Daniel sorriu. É claro. Morgan estava fervendo de raiva agora, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Adam, ainda em silêncio, pegou sua bebida, mas eu percebi um lampejo de algo em sua expressão. Alívio. Constrangimento. Vergonha. Eu não tinha certeza. Mas o que eu sabia era que esse jantar estava apenas começando, e Morgan Sinclair iria se arrepender de ter achado que poderia me descartar tão facilmente. O garçom colocou um prato de prata recém-polido à minha frente, seguido por um amuse-bouche elegante, algo delicado, artisticamente arranjado e inteiramente cortesia da casa. A expressão de Morgan era de pura fúria. Oh, murmurei.
pegando meu garfo e cortando o prato com facilidade. Isso parece incrível. Levei a primeira mordida, saboreando não apenas o sabor, mas o silêncio deliciosamente tenso que se seguiu. Do outro lado da mesa, Charlotte e Emma trocaram olhares cautelosos. Ada ainda não tinha dito uma palavra, preferindo encarar sua taça de vinho como se ela contivesse as respostas para todos os seus problemas. Morgan, no entanto, não era do tipo que aceitava a derrota com graça. Ela tomou um longo gole de seu próprio vinho antes de pousar a taça na mesa com um pouco mais de força do que o necessário. Bem, disse ela. Forçando um sorriso tenso, Morgan disse: suponho que seja natural que alguém como você conheça pessoas na hospitalidade. Arqueei uma sobrancelha. Hospitalidade? Ela acenou com a mão, como se tentasse minimizar a conversa. Você sabe, indústrias de serviço, servir mesas, trabalhar na cozinha, não é exatamente o tipo de carreira a que estamos acostumados nesta família. Ah! Lá estava a verdadeira razão por trás dessa farsa. Não era apenas sobre me excluir do jantar, era sobre me lembrar, na frente de todos, que, aos olhos dela, eu ainda era apenas uma mulher que havia subido do nada. Peguei minha taça de vinho e tomei um gole antes de responder. Você diz isso como se fosse algo ruim. Os olhos de Morgan brilharam com algo próximo de irritação, talvez até um toque de surpresa. Ela esperava que eu ficasse abalada. Mas eu não estava. Não mais. Só quis dizer, continuou ela, com um tom casual demais, que deve ter sido uma grande adaptação para você se casar em uma família como a nossa. As palavras pingavam condescendência. E Adam? Nada. Meu olhar se voltou para ele, estudando a maneira como ele evitava encontrar meus olhos. E foi então que percebi. Não se tratava apenas da crueldade de Morgan. Tratava-se do silêncio de Adam. Porque essa não era a primeira vez que Morgan tentava me humilhar. Aconteceu no nosso casamento, quando ela convenientemente esqueceu de convidar minha família para o jantar de ensaio. Aconteceu no Natal, quando me presenteou com um livro de receitas intitulado Receitas Simples para a Esposa Desinformada, na frente de uma sala cheia de gente. Aconteceu no verão passado, quando ela fez um comentário sarcástico sobre o quão sortuda eu era por Adam ter se arriscado comigo. E todas as vezes, Adam deixou passar. E todas as vezes, eu me convenci de que não valia a pena brigar por isso. Eu não queria ser a causa do conflito. Mas isso era diferente. Não era apenas um comentário passivo-agressivo. Era uma tentativa orquestrada de me humilhar publicamente. E ele deixou acontecer. Coloquei minha taça de vinho na mesa, o movimento lento, deliberado. Então, me inclinei levemente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Morgan, disse eu, minha voz suave, você sabe qual é a diferença entre você e eu? Ela inclinou a cabeça, um lampejo de curiosidade em seus olhos, apesar de si mesma. Eu sorri. Eu trabalhei por tudo que tenho. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. O rosto de Morgan endureceu. Como é? Nem pisquei. Você me ouviu. Ao meu lado, Charlotte ficou tensa. Emma apertou os lábios, como se estivesse reprimindo um riso. Morgan soltou uma risada seca. Você está insinuando que eu não trabalhei pelo que eu tenho? Deixei a pergunta pairar no ar. Então, antes que ela pudesse formular outra resposta condescendente, acrescentei. Eu não me casei com alguém rico, não herdei status, eu construí minha carreira do zero. E ainda assim, gesticulei em direção à mesa. Aqui estamos nós, sentadas no mesmo restaurante, comendo a mesma comida, com o mesmo nível de respeito do dono. Os dedos de Morgan se fecharam em torno do guardanapo, seus nós dos dedos brancos. Charlotte e Emma já não estavam rindo. E Adam? Ele parecia querer rastejar para debaixo da mesa. Pela primeira vez desde que conheci Morgan, vi algo piscar em seu rosto. Algo que ela geralmente escondia muito bem. Ela escondia muito bem. Não era raiva. Era medo. Porque, durante anos, ela se convenceu de que eu não pertencia a esse lugar, que eu era inferior, que eu era apenas uma interesseira que se agarrou ao filho dela. Mas agora, ela começava a perceber a verdade. E a verdade era que eu não era alguém que ela pudesse quebrar. Peguei meu garfo e, casualmente, cortei outro pedaço do meu prato. Oh, e Morgan? Ela soltou o ar bruscamente pelo nariz,
claramente furiosa por ter perdido o controle da conversa. O quê? Eu sorri, lento, deliberado. Você deveria tomar cuidado com quem menospreza. Espetei um pedaço de comida e coloquei na boca, mastigando devagar antes de acrescentar. Nunca se sabe quem pode acabar acima de você. A tensão na mesa era sufocante. Morgan, geralmente equilibrada e no controle absoluto, sentou-se imóvel, o rosto impassível, mas seus dedos estavam tão firmemente fechados em torno da taça de vinho que, por um momento, achei que ela fosse estourar. Adam parecia querer desaparecer na cadeira. Charlotte e Emma trocavam olhares furtivos, claramente se perguntando se deveriam intervir. E eu nunca me senti tão certa do meu lugar. Eu via no olhar de Morgan, por apenas um breve momento, o choque de ter sua máscara de superioridade quebrada. Ela não estava acostumada a ser desafiada. Seu poder vinha do fato de que as pessoas ao seu redor se curvavam à sua vontade, porque tinham medo, porque eram educadas demais para colocá-la em seu lugar. Mas eu não tinha mais medo dela. Morgan respirou fundo, recompondo-se. Ela colocou sua taça sobre a mesa com um clique suave, mas deliberado. Entendo, disse sua voz enganadoramente suave. Acho que devo parabenizá-la, Claire. Você conseguiu se elevar além das suas circunstâncias. Tomei outro gole do meu vinho, sem dar a ela a satisfação de uma reação. Mas ela não tinha terminado. Mas me diga, continuou, os lábios se curvando num sorriso açucarado, se você é tão independente, tão autodidata, por que meu filho é quem paga pelo seu estilo de vida? Parei. Charlotte soltou um suspiro baixo. Emma se mexeu desconfortável. E Adam? Adam estremeceu. O sorriso de Morgan se afilou. Ela sentia os olhos da mesa em mim agora, esperando minha resposta. Coloquei minha taça sobre a mesa. Lenta, deliberadamente. O que você quer dizer com isso? Perguntei, lutando contra a confusão. Morgan se inclinou para a frente, abaixando a voz para um sussurro zombeteiro. Quero dizer, querida, que meu filho é a razão pela qual você pode bancar aquele seu adorável negócio de boutique, não é? Ela inclinou a cabeça, seu sorriso presunçoso retornando. Você não precisa realmente trabalhar, mas finge ter uma carreira. Que encantador! Seu olhar brilhou de pura satisfação. Você fala sobre autossuficiência, mas, no fim do dia, você ainda é apenas alguém que meu filho sustenta. E ali estava. A carta final. O insulto definitivo. A tentativa de me humilhar além da recuperação. O golpe que deveria me colocar de volta no meu lugar. Deixei suas palavras pairarem no ar. Deixei a tensão se instalar. Observei Adam, que ainda se recusava a me encarar. Observei suas irmãs que prendiam a respiração, esperando que eu desmoronasse. E então, eu ri. Não uma risada envergonhada. Não uma risada nervosa. Uma risada genuína. O sorriso de Morgan mudou. Sinto muito, há algo engraçado? Coloquei meu guardanapo de volta na mesa, ainda rindo. Acabei de perceber o quão verdadeiramente fora da realidade você está, Morgan. Seus olhos se estreitaram. Como é? Gesticulei em direção a Adam, minha voz calma e deliberada. Você acha que ele me sustenta? Arqueei uma sobrancelha. Isso é adorável. Charlotte soltou um som de engasgo. Os lábios de Emma se entreabriram em choque. E Adam? Adam empalideceu. O sorriso de Morgan sumiu instantaneamente. Do que você está falando? Suspirei, quase sentindo pena dela. Você ainda vê Adam como seu garotinho, não vê? O provedor, o homem no controle, aquele que me resgatou da minha vida humilde. Inclinei levemente a cabeça. Mas deixa eu te contar uma coisa, Morgan. Não é assim que esse casamento funciona. O corpo dela ficou rígido. Você quer saber o que é engraçado? Continuei, sem pressa. Os negócios de Adam, os investimentos dele. Fiz uma breve pausa, observando-a atentamente antes de soltar a bomba. Metade deles foi financiada com o meu dinheiro. Um silêncio atordoado tomou conta da mesa. Os olhos de Morgan se arregalaram, seu mundo desmoronando diante dela em tempo real. O quê? Ela sussurrou. Dessa vez, quando sorri, não havia calor algum no gesto. Adam não construiu essa carreira sozinho, continuei, ainda olhando para Morgan, mas mantendo meu olhar fixo no homem ao meu lado. Quando ele quis começar a investir, ele não tinha capital. Peguei minha taça de vinho novamente.
Mas eu tinha. Os dedos de Morgan se contraíram ao redor do guardanapo. Isso não pode ser verdade. Dei de ombros. Acredite no que quiser, mas a realidade é que o sucesso do seu filho foi construído sobre os meus investimentos, as minhas estratégias e o meu apoio. Charlotte e Emma se viraram para Adam, esperando que ele negasse. Mas ele permaneceu em silêncio, ainda congelado no lugar. Balancei a cabeça, soltando um suspiro quase divertido. Você realmente achou que podia me humilhar me pintando como uma dona de casa dependente? Soltei uma risada curta. Isso é risível. Inclinei-me para frente saboreando o momento antes de concluir. Porque a verdade, Morgan, é que Adam precisa de mim muito mais do que eu preciso dele. O rosto dela ficou vermelho, a respiração pesada, mas ela não tinha nada para rebater. Cruzei os braços e me encostei na cadeira. Você passou todos esses anos tentando me fazer sentir como se eu não pertencesse, mas a verdade é que eu sou a única coisa que mantém esse casamento e, por extensão, o seu precioso nome de família de pé. Emma parecia prestes a desmaiar. Charlotte ficou completamente sem palavras. E Adam? Adam finalmente abriu a boca. Claire, murmurou. Talvez devêssemos. Levantei a mão, interrompendo-o antes que ele terminasse. Não, Adam. Minha voz saiu firme. Você não tem o direito de talvez devêssemos agora. Não depois de ter ficado sentado em silêncio enquanto sua mãe tentava me humilhar. Morgan se virou para ele, e pela primeira vez vi algo diferente em seu olhar. Ela não via mais o filho como seu menino de ouro. Não o via mais com orgulho. Pela primeira vez ela o enxergava como alguém pequeno. Alguém abaixo de suas expectativas. Alguém que a decepcionou. Uma deliciosa inversão de papéis. Levantei-me da cadeira, alisando meu vestido. Acho que terminei por aqui. As narinas de Morgan se dilataram. Você não pode simplesmente. Mas eu já estava me virando. E ao fazê-lo, meus olhos encontraram Daniel, que nos observava à distância com um olhar atento, mas discreto. Daniel, foi adorável te ver. Obrigada pela hospitalidade. Daniel assentiu divertido. Sempre um prazer, Claire. Então, olhei para Adam. Você vem? Ele hesitou, primeiro olhando para mim, depois para a mãe. E naquele instante, eu soube. Eu soube exatamente o que ele faria. Porque Adam nunca me escolheu antes. E não seria agora que começaria. Morgan sorriu, triunfante. E eu? Eu sorri de volta. Porque o que ela não sabia era que eu já tinha feito minha escolha também. E em breve, ela se arrependeria de ter tentado me colocar no meu lugar. Porque eu estava prestes a mostrar a ela, e a Adam, exatamente o quão poderosa eu realmente era. Adam não me seguiu. E eu não esperava que ele o fizesse. Ao sair do restaurante, o ar frio da noite roçou minha pele. Mas eu mal senti. Minha mente estava afiada. Este jantar não tinha sido apenas um confronto. Tinha sido um alerta. Uma verdade que levou anos para se revelar. E agora era a hora de agir. Peguei meu telefone. Meus dedos firmes enquanto digitava uma mensagem. Estamos avançando. Inicie o processo. A primeira coisa amanhã. Em segundos, a resposta veio. Entendido. Você terá o primeiro rascunho do acordo de divórcio ao meio-dia. Exalei devagar, olhando para a tela. Divórcio. A palavra não me assustava. O que me assustava era o tempo que levei para encarar a verdade. Adam nunca esteve do meu lado. Por anos, estive sozinha no meu próprio casamento. Mas não mais. Esta noite foi o empurrão final de que eu precisava. E Morgan? Ela não fazia ideia de como eu estava prestes a virar de cabeça para baixo a vida que ela passou anos tentando controlar. Cheguei em casa antes de Adam. O que me deu tempo suficiente para fazer o que precisava ser feito. Primeiro, fui até o escritório. O espaço que Adam usava para gerenciar seus investimentos. Abri o cofre. A senha, ele nunca mudou. Um erro. Dentro, estavam todos os documentos financeiros. Extratos bancários. Carteiras de investimentos. Acordos comerciais. O mais importante. O contrato que vinculava seu investimento mais lucrativo ao meu capital inicial. Peguei o documento, escaneando rapidamente o jargão jurídico familiar. Era a prova definitiva. A prova de que eu era a espinha dorsal financeira de todo o império de Adam. Morgan sempre achou que seu filho era um grande empresário. Mas sem mim, ele não era nada.
Tirei uma foto do contrato e o coloquei de volta, exatamente onde estava. Não havia necessidade de levá-lo. Eu já tinha o que precisava. Em seguida, fui para o quarto. Peguei uma mala e comecei a arrumar minhas coisas. Sem pressa. Sem raiva. Com absoluta clareza. Esta não era uma decisão emocional. Era uma saída calculada. No momento em que Adam entrou pela porta da frente, eu já estava sentada no sofá. A mala ao meu lado. Esperando. Ele parou na entrada, os olhos arregalados, como se não tivesse certeza se estava na casa certa. Claire? Inclinei a cabeça levemente. Levou tempo suficiente. Seus olhos dispararam para a mala. Sua respiração ficou presa. O que você está fazendo? Levantei-me, calma e controlada. Adam me olhava como se quisesse dizer algo. Mas nada saiu. Então, apenas o encarei e disse, com suavidade, você fez sua escolha, Adam. E agora, eu estava fazendo a minha. A mandíbula de Adam ficou tensa. Eu estava tentando manter a paz. Eu ri, descrente. Paz, Adam? Sua mãe planejou esse jantar inteiro para me humilhar. Ela fez a reserva e me deixou de fora de propósito. Ela me insultou, tentou me fazer sentir como se eu não pertencesse. Dei um passo à frente, observando quando ele encolheu um pouco sob meu olhar. E você deixou, como sempre faz. Ele passou a mão pela nuca, claramente desconfortável. Claire, é complicado, você sabe como ela é. Soltei um suspiro. Não, Adam, é simples. Seus olhos se voltaram para mim, ofendido, mas eu não parei. Você passou todo o nosso casamento deixando sua mãe ditar como você me trata. Eu fui paciente. Adam, te dei tantas chances. Balancei a cabeça. Mas esta noite, pela primeira vez, eu finalmente vi você como realmente é. Adam engoliu em seco. Claire, vamos apenas conversar sobre isso. Suspirei, sentindo um cansaço profundo. Esse é o problema, Adam, não há mais nada para conversar. Peguei minha mala e passei por ele. Quando cheguei à porta, ouvi sua voz atrás de mim, baixa e fria. Eu vou lutar com você sobre isso. Virei-me lentamente. O quê? Seu rosto escureceu. Se você acha que vai sair desse casamento com metade de tudo, está enganada. O encarei por um momento, então sorri, suave e calculadamente. Oh, Adam? Minha voz era baixa, quase gentil. Você realmente deveria ler melhor seus próprios contratos. A confusão cintilou em seu rosto. O quê? Levantei uma sobrancelha. Você não teria nem metade do que possui se não fosse por mim. Você usou meu dinheiro para construir seus investimentos. Deixei as palavras pairarem por um momento antes de completar. E adivinha, eu tenho toda a papelada para provar isso. Seu rosto perdeu toda a cor. Aproximei-me, abaixando um pouco a voz, sem desviar o olhar. Eu deixei você pegar meu dinheiro emprestado, Adam, deixei você construir algo com ele. Inclinei ligeiramente a cabeça, sorrindo. Mas agora eu quero de volta. Adam cambaleou um passo para trás. A realidade o atingiu de uma vez. Ele achou que podia me ameaçar. Ele não fazia ideia com quem estava lidando. Ficou parado ali, congelado, mandíbula cerrada, o rosto pálido. E eu vi o momento exato em que a percepção finalmente o atingiu. Eu não estava apenas indo embora. Eu estava pegando tudo o que ele achava que controlava. Adam abriu a boca, provavelmente para discutir, para implorar, para tentar me manipular do jeito que sempre fez. Mas eu não dei a ele essa chance. Ajustei a alça da minha bolsa sobre o ombro. Vou ficar na cobertura. Ele franziu a testa. Que cobertura? Inclinei ligeiramente a cabeça, sorrindo. Oh, Adam? Observei enquanto a confusão em seu rosto se transformava em horror. A que você acha que possui? Seu rosto ficou ainda mais pálido. A cobertura no centro? Sua voz saiu irregular. A que eu comprei. Mantive meu tom tranquilo, firme. Sim, pedi ao meu advogado para revisar os documentos de propriedade hoje mais cedo. Naquele instante, Adam finalmente percebeu. Ele nunca teve o controle. Mas eu sempre tive. Nunca foi seu, Adam. Suas narinas dilataram. Você não faria isso. Sorri, calma. Eu já fiz. Coloquei a mão na bolsa e tirei um envelope.
jogando-o no balcão. Ele hesitou antes de pegá-lo. Seus olhos deslizaram pelo documento legal em suas mãos. Balançou a cabeça. Engoliu em seco. Isso diz que você possui 51% da minha empresa de investimentos. Assenti. Serena. Correto. Sua respiração ficou superficial. Isso é impossível. Dei de ombros. Não é, Adam, eu fui a investidora inicial. Nunca transferi a propriedade para você. Você apenas presumiu que eu fiz. Por quê? Bem, você nunca leu os contratos, não é? Observei o pânico tomar conta de suas feições. Sua mente trabalhava a toda velocidade, provavelmente tentando entender como diabos ele permitiu que isso acontecesse. Claire, ele disse, a voz mais firme, você não pode simplesmente tirar isso de mim. Meu sorriso se alargou. Tirar? Adam, eu já possuo. Ele cambaleou para trás, agarrando-se ao balcão para se apoiar. Esse era o mesmo homem que deixou a mãe me humilhar, que ficou sentado ali, calado, enquanto ela tentava me reduzir a nada. E agora ele era o impotente. Eu não entendo, murmurou. Por quê? Por que você está fazendo isso? Pela primeira vez em anos, senti algo que ele nunca poderia me dar, liberdade. Por quê, Adam? Eu disse, com uma tranquilidade absoluta. Eu finalmente vejo o meu valor. Com isso, me virei e saí de casa, pela última vez. Um mês depois. Sentei-me na minha cobertura, pernas cruzadas, uma taça de champanhe na mão. Na minha frente, meu advogado sorriu ao deslizar os papéis do divórcio finalizados na minha direção. É oficial, você está livre. Exalei devagar, passando os dedos pelo papel grosso. Livre. As últimas semanas foram um turbilhão. A batalha legal foi curta e brutal. Adam, é claro, tentou lutar. Invadiu reuniões, exigiu um acordo melhor, ameaçou me levar ao tribunal. Mas no momento em que meus advogados apresentaram os documentos provando que eu era a verdadeira acionista majoritária da empresa dele, toda sua arrogância entrou em colapso. Morgan tentou intervir. Ela me chamou de furiosa, de interesseira, de cobra. Eu apenas sorri e respondi. Se você o tivesse criado melhor, isso não teria acontecido. E então bloqueei o número dela. Porque Morgan Sinclair não era mais meu problema. Levei a taça de champanhe aos lábios, saboreando o momento. E então, como se o universo quisesse me dar uma última risada, meu telefone tocou. Adam? Podemos conversar? Sorri, coloquei a taça de lado e digitei a resposta. Sobre o quê? Houve uma pausa. Então ele respondeu. Eu simplesmente não sei o que fazer. Exalei, balançando a cabeça. Era triste, na verdade. Por anos, esperei que Adam aparecesse. Que fosse o homem por quem eu achava que tinha me casado. Esperei que ele enfrentasse sua mãe. Que lutasse por mim. Do jeito que eu lutei por ele. Mas agora eu via com total clareza. Vi exatamente quem Adam sempre foi. A vida inteira, Adam se escondeu atrás do poder dos outros, sempre fraco demais para construir algo por conta própria. E agora, ironicamente, ele precisava de mim mais do que nunca. Mas eu não precisava dele, nem um pouco. Digitei uma última mensagem. Isso não é mais meu problema. E então, bloqueei o número dele também. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu estava escolhendo a mim mesma. E essa foi a coisa mais poderosa que já fiz.